vez que outra, apresenta-se inesperadamente e toma corpo, terminando por gerar desconforto e depressão. Aparece como dúvida ou suspeita e ganha forma, passando por diferentes fases até controlar a emotividade que se transforma, levando a estados graves. Aqui se apresenta na condição de medo em relação ao futuro. Ali se expressa em forma de frustração diante do que não foi logrado. Acolá se manifesta como um dissabor qualquer, muito natural, aliás, em todas as vidas. Há momentos em que se estabelece como conflito, inspirando rebeldia e agressividade. Noutras ocasiões, ei-la em forma de desconforto íntimo e necessidade de tudo abandonar. No turbilhão da vida odierna, em face do intercâmbio psíquico das faixas da psicosfera doentia que graça, é muito difícil a manutenção de um estado equilíbrio uniforme. A inquietação, porém, constante, deve merecer mais acurada atenção a fim de ser debelada. Não lhes dê guarida, dialogando com as insinuações de que se faz objeto. Evita as digressões mentais pessimistas e não te detenhas nas conjecturas maliciosas. Ninguém é salvo desses momentos difíceis. Todavia, todos têm o dever de superá-los e avançar confiantes nos resultados opimos das ações encetadas. Assim, age sempre com correção e não serás vítima de inquietações desgastantes. Vejamos a diretriz de Jesus na adoração ao Pai Celestial para assegurarmos equilíbrio à própria fé. Não observamos o Mestre extasiado na contemplação expectante, exaltando a grandeza de Deus através da quietude. Da manjedoura à cruz, anotamo-lo em ardentes demonstrações de trabalho, exemplificando o ideal dinâmico e a caridade sem lindes. Manifesta veneração ao Supremo Senhor, respeitando as leis estabelecidas. Louva-lhe a misericórdia, exercendo a bondade sem limites, e permanece em comunhão com Ele, não apenas através da prece meditada no silêncio da natureza, mas também pelo serviço constante ao próximo, no vasto caminho da multidão, onde se destacam enfermos e dementados, desditosos e aflitos de todas as procedências. Em nossa adoração ao Divino Amigo, não nos esqueçamos do culto incessante ao dever. Nossos compromissos corretamente solucionados, ainda e sempre, são a melhor forma de consagração do nosso respeito à providência divina. Lembremo-nos de que nos planos superiores, Jesus não nos acolherá na condição de adornos preguiçosos. Estimar-nos-á a cooperação, sem desejar-nos escravos, e receber-nos-á o carinho, sem querer-nos inúteis. E porque nos aguarda na condição de instrumentos vivos e diligentes do infinito amor, saibamos adorá-lo, adorando a Deus,
cumprindo fielmente nossas pequeninas obrigações de cada dia, de vez que dever bem cumprido na terra é degrau de ascensão para o céu. Antigamente, a fé exibia nos templos as vísceras fumegantes dos animais mortos, quando não imolava o sangue humano para aliciar a simpatia dos gênios inferiores, categorizados à conta de anjos e deuses, nos santuários primitivistas. Espetáculos deprimentes desdobravam-se diante do altar, gerando o temor e a superstição que orientavam a magia vulgar. Evoluída a fé, o incenso e a mirra, as essências e os perfumes substituíram as ofertas sanguinolentas, modificando o culto exterior e amenizando os costumes. Com Jesus, entretanto, as oferendas da fé são justas e expressivas. O discípulo do Evangelho é convidado a imolar a si mesmo, nas áreas da renúncia pelo bem dos semelhantes, a fim de que a terra se faça o templo do amor divino. Com Cristo, não mais oblatas de sangue e lágrimas, nem dádivas de prata e ouro. Não mais o fetichismo da ignorância, nem a exaltação de interesses mesquinhos, mas sim o próprio coração do aprendiz, erguido ao trabalho da felicidade comum, em bases no próprio aperfeiçoamento. Se pretendes trazer ao Mestre o preito de teu carinho, recorda que o Cristo não deseja adoradores de sua figura excelsa, mas artífices e servidores da Boa Nova, que saibam calar auxiliando, amar com desprendimento e servir sem repouso, porque somente nesse culto íntimo de afetuoso devotamento é que conseguiremos em verdade comungar-lhe, hoje e sempre, a edificação do reino de amor e luz. Saudações, queridos caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa em mais esse encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Há um desejo ardente e inspirador na busca pelo sagrado. De formas diferentes e lugares aparentemente desconexos, práticas e rituais se sucedem, denotando que o senso de culto a entidades divinas é algo que perpassa culturas e limites geográficos. De alguma maneira, uma força propele as almas a essa busca, dando a entender que o tropismo aí caracterizado é lei universal. Mais do que simplesmente necessidade ou cumprimento de ritos de natureza tribal ou cultural, algo próprio do ser humano. Para falarmos sobre esse assunto, em nosso encontro em busca do sagrado, abordaremos o tema a adoração. A palavra adorar tem origem no latim adorare, significando pedir, orando, rezar, venerar. É formada pelo prefixo ad, a, para, mas orare, rezar, falar. Por sua vez, deriva de os, boca, sugerindo o pedido feito com a boca um beijo de reverência. De maneira plural, os atos de adoração se multiplicam por toda a espécie humana. Formas diferenciadas de adoração estão por toda parte, ensejando teorias variadas, tentando explicar o fenômeno. Em um romance intitulado A Ilha, o escritor inglês Aldous Huxley apresentou a Ilha de Pala, uma espécie de oásis de espiritualidade onde a natureza espiritual e fisiológica do homem atuavam em conjunto em nome das experiências transcendentais. A narrativa destaca a busca peculiar da ilha, onde pássaros ensinam a atenção plena e o foco no momento presente como forma de cura. Em Pala, o Dr. Robert Macphail, um dos personagens, apresenta o termo neuroteologia. A neuroteologia é descrita como o pensamento sobre o ser humano em termos simultâneos, de clara luz do vazio, um conceito espiritual místico, e do sistema nervoso vegetativo, uma realidade fisiológica. Um neuroteólogo vê as pessoas como uma mistura indissociável de mente e fisiologia.
A ciência Impala busca entender o correlato neurológico das experiências espirituais. Isso inclui investigar o que acontece em áreas específicas do cérebro, como o córtex visual, ou as áreas silenciosas durante visões ou estados de consciência mística, induzidos, por exemplo, por uma medicina moksha, como ele chamava. Dr. Robert propõe uma hipótese neuroteológica de que o cérebro funciona como uma válvula ou comporta. Segundo essa visão, substâncias como a medicina moksha alteram as áreas silenciosas do cérebro para abrir uma comporta neurológica, permitindo que um volume maior de mente com M maiúsculo flua para a mente individual. A neuroteologia faz parte de um conjunto de ciências aplicadas em Pala, junto com a farmacologia, sociologia e fisiologia, que visa a autorrealização do ser humano. Ela rejeita a separação entre corpo e espírito, ilustrada na peça de marionetes, que menciona a interconexão entre caridade e estrogênio, verdade e função renal, e Deus e o jantar. Em 2001, o neurocientista Michael Pessinger publicou o resultado das suas experiências com o capacete de Deus, celebrizado por experiências relacionadas com a percepção de fenômenos paranormais. O investigador realizou uma experiência ousada. Redesenhou um capacete de snowboard com solenoides para alterar de leve os campos magnéticos da área de experiência e acomodou os participantes numa sala escura e sem ruído, explicando que tentaria provocar a percepção de presenças na sala. Segundo o estudo, 80% dos participantes sentiram algo e alguns caracterizavam-no como Deus. Todavia, os estudos posteriores, sem sucesso em recriar a experiência, refutaram com veemência as teorias do neurocientista. Comparando a alma humana a uma planta, o espírito Joana de Ângeles afirma que, de maneira similar ao girassol, que age em natureza de forma heliotrópica, atraído pelo sol, intuitivamente todos sentem que algo transpessoal existe e os arrasta na sua direção, num verdadeiro deotropismo, onde Deus é o sol atrator para o qual todos caminhamos. Essa comparação, embora se pareça com uma metáfora de cunho poético, em verdade traz em si a natureza do processo de adoração como algo intrínseco ao espírito, notadamente por uma busca inconsciente pelo divino, fonte e destino do ente espiritual, que, nascido simples e ignorante, navega no carro do tempo por ciclos que se repetem em reencarnações sucessivas, aclarando o obscuro que o separa desta fonte primordial. Longe de ser opcional, posto que dependeria da simples vontade, a essência atrai a fonte possibilitude direta, o que justifica a atração irresistível da criatura ao Criador, da água que corre em pseudo-individualidades ao oceano da totalidade de forma inexorável. Em todos os tempos, religiões tentaram explicar essa atração ao divino como algo nascido das revelações e por ação intercessória do mais alto nas vidas humanas. Torna-se a busca algo apetecível e desejado, afinal, supõe-se que a razão da conexão do homem a Deus se dê por motivo da salvação. Todavia, é justo pensar que, dada a natureza da conexão ao divino, tal caminho ocorrerá independentemente de credo ou ponto de vista, sendo a conexão algo esperado, quase em determinismo fatal. Contudo, há de haver esforço por parte dos que anelam por Deus, vez que a obra de aproximação é integralmente singular e individual. O caminho é reto, mas o andarilho é ator da peça cujo enredo escreve às custas de suor, risos e lágrimas. Leon Denis, em um belíssimo tratado sobre o assunto, assevera que Deus não cai sob os sentidos. A divindade se furtou, dizia ele, sob um véu misterioso, talvez para nos constranger a procurá-la, o que é bem o exercício mais nobre e mais fecundo da nossa faculdade de pensar e também para nos deixar o mérito de descobri-la. Mas está em nós uma força, um instinto seguro que nos leva para ela e nos afirma sua existência com mais autoridade do que todas as demonstrações e
todas as análises. Na codificação espírita, Allan Kardec, em a parte terceira de O Livro dos Espíritos, na questão 652, nos explica que a adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato do homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem sob formas diferentes, sacrifícios, orações, visões plurais construídas a partir do sagrado. Todas foram sendo erigidas por essa força interior, esse fulcro espiritual que empurra o homem na direção de Deus. Adorar é, pois, sinalizar internamente a presença de Deus na alma, que ora abrir as portas do coração ávido de Deus para dizer-lhe da satisfação do ensejado encontro, das expectativas e da avidez com a qual o adorante anela pelo adorado. É magnífico o movimento de uma alma carente de parte significativa de si mesmo, tentando encontrar no mais além aquilo que lhe falta em foro íntimo, rogando a força suprema que preenche esses espaços com sua presença intensa e segura. Adorar dispensa palavrórios adensados, eivados de elogios e imprecações vigorosas. Essas refletem mais o desespero doente perdido na busca do que a estesia dos que encontraram. A fímbria de luz que vem do alto entra pelas brechas entreabertas da consciência, invadindo as sombras da ignorância do eu, revelando a luz imanente que ali se escondia. Satisfação pelo encontro, gratidão pela possibilidade da adoração é lei, é ato de reconhecimento e fé, é sentido de vida que anela, pois carece da busca constante por Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. João. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 21. Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela que lhe definirás a grandeza. Combinarás com maestria os textos da Escritura divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte,
com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que te vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia. Mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Em verdade, quando atingirmos o grande entendimento, prescindiremos dos refúgios de pedra para o serviço de adoração a Deus. Perceberemos, nessa altura da romagem evolutiva, que a melhor demonstração de fé viva será sempre aquela a expressar-se em forma de serviço aos semelhantes, na sublimação de nós mesmos, e por isso encontraremos em nosso veículo de manifestação o templo mais adequado às nossas relações com o Pai Celestial. Comecemos a prática renovadora, oficiando no culto à verdadeira fraternidade, e nossa existência, de certo, assumirá diferente feição diante daqueles que nos rodeiam. Consagremos o pensamento à grande compreensão que tudo dirige para o bem. Dediquemos a visão às qualidades mais nobres dos companheiros de luta, com esquecimento de prováveis chagas e cicatrizes. Ofereçamos ouvidos à boa palavra, guardando surdez para a maledicência e para a leviandade. Devotemos o verbo ao esforço de elevação, estimulando a bondade e a harmonia. Hipotequemos as mãos ao trabalho incessante, no desempenho dos próprios deveres. Conduzamos os pés nas sendas da boa vontade para com todos. E assim procedendo, transformaremos nosso espírito em altar vivo, resplendente de luz, retratando o brilho do divino amor para sempre. Veneremos as casas religiosas, quaisquer que elas sejam, nelas identificando por enquanto o melhor que podemos fazer no campo da fé. Mas não nos esqueçamos de que o santuário vivo do Pai Celestial fulgurar-se-nos-á do coração quando nos convertermos em leais instrumentos da vontade justa e sábia do Cristo, o nosso Mestre e Senhor. Aguilar era ateu. Jamais lhe houvera passado da mente a ideia de submeter-se a qualquer tipo de sacralidade ou crença, as quais lhes pareciam sempre vazias e pueris. Denotado a ciência, formulara postulados acerca da vida e de tudo que lhe fora passado pelos livros que lhe chegaram às mãos, nenhum conceito lhe pareceu mais fidedigno e poderoso do que o nada. Sim, o nada lhe fora apresentado como o criador e origem de tudo. Afinal, quando nada havia, um dia algo aconteceu, e eis que o nada virou alguma coisa. Assim defendia essas ideias com pulso firme, às vezes com altas doses de virulência juvenil. Todos os que conviviam com Aguilar sabiam da sua insistente tese no nada. Alguns curiosos, por entenderem do que se tratava, convidavam-no a dar palestras sobre o nada, e tamanha era a emoção com a qual o jovem desfilava seus conhecimentos, que a plateia, vez por outra, era tragada pela argumentação, saindo dali ávidos por saber mais sobre aquela ciência apresentada pelo rapaz.
Um dia, após uma noite embalada de sono e sonhos, Aguilar percebeu algo diferente em seu corpo. Suas pernas não se mexiam e ele, tomado por um susto inicial, pensou tratar-se de uma posição ou algo parecido que lhe houvesse alterado a circulação. Certamente uma massagem ou movimento pudesse resolver, pensou ele. Contudo, nada que fizera surtiu efeito e Aguilar prostrou-se em pranto convulso, chamando a atenção dos seus familiares que o acudiram, precípites. Como pertencia à família de algumas posses, o moço recebeu assistência de médicos e especialistas de todo o Jaiz, sem contudo obter qualquer diagnóstico. Tratava-se de algo de natureza emocional, diziam uns. Outros afirmavam ser alguma doença crônica. Seria algo genético? Perguntavam os demais. O certo é que o mal instalado ali era misterioso em si mesmo. Meses e meses se passaram sem que qualquer progresso pudesse ser observado e as pernas do rapaz permaneciam rígidas e sem vida. Triste e sem forças, Aguilar começou a imaginar em sua mente de que forma seus conhecimentos poderiam auxiliá-lo naquela hora. Pensou em mudar de opinião e, quem sabe, não obtivesse êxito, mas a sua persistência e ideia firme era de tal monta que essa hipótese sequer passava dos primeiros argumentos, caindo na vala rasa do sorriso descrente aos primeiros minutos. Foi então que Aguilar teve uma ideia. E se o nada, que tudo construiu e ordenou, pudesse auxiliá-lo naquele instante? Ele fora fiel defensor da sua ação intercessória no universo e era ali uma oportunidade grandiosa para testar a eficácia do seu poder. Fechou os olhos e, como não sabia orar, entabulou frases aparentemente sem sentido, palavras algo desconexas, porém, de olhos fechados, quem o observasse de longe daria por conta de fervoroso crente em ato de entrega devocional. Ficou ali por alguns minutos e depois, dando-se conta de que fora exposto ao ridículo, retornou à cantilena das lamentações sem fim. No dia seguinte, qual não foi a sua surpresa? Os pés respondiam aos comandos dos seus pensamentos. A princípio, tomou por estado de sono, qual se sonhasse com aquela situação, mas percebendo-se em plena vigília, abriu um sorriso, deixando irradiar naquele quarto o sol da esperança. Chamou a todos para mostrar o prodígio do progresso que ali se instalara, prosseguindo em testes para verificar a extensão da melhora. A cada dia, mais partes da perna podiam se mover e ele estava em plena satisfação. Jubilosa manifestação de gratidão invadiu a alma de Aguilar, porém não sabia a quem agradecer. Afinal, o nada era nada e nada não podia ser coisa alguma. Mas se aquele nada fosse algo, pensou o arguto jovem. No mesmo instante, agora mais cheio de confiança, elaborou uma conversa de melhor tom com nada. A essa altura, guindado à condição de ação saneadora do problema. Algo como uma oração foi saindo dos seus lábios, direcionando ao nada aquela alegria e gratidão pelo muito alcançado. Os dias se passaram e o hábito daquela conversa havia se transformado em normal. Várias vezes por dia, pensando em apressar o processo, Aguilar recorria às conversações, cada vez mais cheias de elogios e sentimentalidades. E foi assim, até que o jovem estivesse completamente curado daquela situação. Extasiado, não se continha diante do que lhe ocorrera, decidindo, em nome do que aconteceu, dividir aquela experiência com os demais ateus que conhecia. Chamou-os a uma pequena assembleia, afirmando que sim, o nada era real e fazia coisas incríveis como aquela que lhe acontecera. Os amigos, a princípio descrentes ante os relatos médicos que denotavam o caso sem cura e pelo que ali se pronunciava, disseram igualmente sim, o nada parecia algo real e que intercedia em suas vidas. De pouco em pouco, ateus foram chegando e saindo dali praticando os métodos evocativos do nada ensinados por Aguilar. O grupo foi crescendo até que pensou em um nome: Sociedade de Estudos e Atos Devocionais ao Nada. Com sede, inscrição na prefeitura e tudo que mais parecia necessário.
Aos poucos, a Ceádina, como ficou conhecida, se espalhava feito rastilho de pólvora e, em breve tempo, milhares de ateus realizavam o rito ao nada em nome das suas necessidades. Distante dali, uma entidade espiritual observava o movimento, intrigada por quanto uma nova essência ocupara o posto de Deus. Se já havia um divino claro e preciso, por que um novo seria necessário? O assistente que acompanhava as observações do mentorado, compreendendo o que ali ocorria, afirmou: "Vê, Zé Vilásio, aí está a lei de adoração em pleno curso. Os homens são atraídos pelas forças do desconhecido, atribuindo a elas nomes e rituais, pensando assim estar em contato com o Criador. Propriedade ativa infusa pelo Criador na criatura. Todavia, tais manifestações são apenas formas primitivas de adorar, porquanto ainda não percebem que para Deus a adoração não é um ato que demanda festejos ou imprecações eivadas de elogios. Essas são ainda projeções de uma mente humana que imagina Deus com necessidades quais as suas, personalizadas e repletas de egoidades. Em verdade, mesmo sem o saber, são conduzidos aos braços do Pai por um tropismo, uma força invisível que os remete à fonte suprema e inexorável ocorrência. Todos são tragados por tal energia. As maneiras com as quais o fazem são apenas meios que lhes parecem claros e óbvios, mas no fundo é apenas o caminho de volta das almas para Deus." Evilásio, intrigado com as orientações do instrutor, curioso quanto ao método ali empregado por Aguilar, perguntou: "Pode, porventura, o nada ocupar o lugar de Deus?" O instrutor sorriu, posto que aguardava por essa pergunta, respondendo em seguida: "Em verdade, Vilásio, o nada não existe, posto que tudo está intimamente repleto de Deus. Todavia, ao não encontrá-lo, os homens atribuem a esse espaço a titulação de nada. Religiões se multiplicam, ritos e dogmas se estabelecem, contudo, amigo querido, os nomes são os que menos importam, contanto que, sentindo a presença, todos um dia sabemos que caminharemos ávidos pela presença divina em nossos corações." Sabe, você é minha paz, o meu sossego. A minha fortaleza, meu companheiro, fonte de me elevar. Sabe, você é minha sorte, o meu destino. A minha sintonia, o meu caminho. Força de continuar. Sabe, você é um farol, a linha reta. A conciliação, a medida certa. O alimento e a razão. Transcende a tudo que há no mundo, reformador de almas, absolvição, espelho da santidade, a excelência, o compromisso, o despertar da vida, outra dimensão. Hálito de Deus, imperador
dos mansos, guia modelo da perfeição, rio de água que não termina, marco do bem, a redenção, alívio do tempo que se renova, traço de luz que não vai findar, âmago da fé, plena consciência, o alento, a cura, o amor é 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 a cura. O devoto, ao ver Jesus em sonho, exclamou perplexo: Senhor, Senhor, há tanto tempo aguardo este encontro e somente hoje. O eterno benfeitor valeu-se da reticência e indagou: Como assim? Se ainda hoje fugiste de mim 4 vezes em tua própria casa? E ante o devoto espantado, comentou brandamente: Quando te encolerizaste contra o avô que te exigia mais apreço, quando negaste apoio ao irmão perdulário que voltava a buscar-te em penúria, quando não perdoaste ao filho que te desacatou os pontos de vista, e quando condenaste a filha que te menosprezou o nome e os conselhos, foi a mim que o fizeste. Diante do mestre, observou o crente comovido: Senhor, que desejas dizer? Em que lição de tua bondade posso entender os ensinamentos a que me buscas o raciocínio? Lembro-me de te haver dito, falou Jesus, que qualquer bênção doada pelos homens aos pequeninos seria sempre a mim que o fariam. Mestre, anotou o devoto, eu não tenho pequeninos em casa. Jesus, porém, afagou as mãos do amigo que perguntava e explicou: Sim, teu avô, à frente do mundo, é um homem de grandes posses, dispondo de enorme influência, mas por dentro do coração é um menino faminto de atenções, a carregar dinheiro por permissão de Deus. Teu irmão é um companheiro dono de nobres conhecimentos, no domínio das palavras brilhantes. Entretanto, nos recessos dele mesmo, é um petiz desajustado em matéria de impulsos afetivos. Teu filho é hoje um amigo de cérebro laureado pelas ciências da terra. Contudo, no imo de si próprio, é um pequenino sedento de fé e segurança perante as leis de Deus. E tua filha, embora professora e mulher feita perante as criaturas humanas, ainda é, no íntimo, verdadeira criança necessitada de proteção. Senhor! Senhor! Gritou o crente, buscando alcançar Jesus, cuja figura se lhe fazia distante. Foi então que o devoto acordou na manhã repleta de sol e começou a pensar. Muitos anos orara certa devota
implorando uma visão do Senhor, e ela mortificava-se. Aflitivas penitências alquebraram-lhe o corpo e a alma. Exercitava não somente rigorosos jejuns, confiava-se a difícil adestramento espiritual e entesourara no íntimo preciosas virtudes cristãs. Em verdade, a adoração impelira ao afastamento do mundo. Vivia segregada, quase sozinha, mas a humildade pura lhe constituía cristalina fonte de piedade. A oração convertera-se-lhe na vida em luz acesa. Renunciara às posses humanas, mal se alimentava. Da janela ampla do alto aposento, convertido em genuflexório, fitava a amplidão azul, entre preces e evocações. Muitas vezes, notava que largo rumor de vozes vinha de baixo, da via pública. Não se detinha, porém, nas tricas dos homens. Aprazia-lhe cultivar a fé sem mácula, faminta de integração com o divino amor. Em muitas ocasiões, olhos lavados em lágrimas, inquiria súplice ao alto: Mestre, quando virás? Fim do colóquio sublime, voltava aos afazeres domésticos. Sabia consagrar-se ao bem das pessoas que lhe eram queridas. Carinhosamente, distribuía a água e o pão à mesa. Em seguida, entregava-se à edificação de leitura edificante e de páginas seráficas. Mentalizava o exemplo dos santos e pedia-lhes força para conduzir a própria alma ao divino amigo. Milhares de dias alongaram-se-lhe a expectação. Rugas enormes marcavam-se-lhe agora o rosto. A cabeleira, dantes basta e negra, começava a encarnecer. De olhos pousados no firmamento, meditava sempre, aguardando a visita celestial. Certa manhã ensolarada, sopitando a emoção, viu que um ponto luminoso se formara no espaço, crescendo, crescendo, até que se transformou na excelsa figura do benfeitor eterno. O inesquecível amado como lhe vinha ao encontro. Que preciosa mercê lhe faria o Salvador? Arrebatá-la-ia ao paraíso? Enriquecê-la-ia com milagre de santas revelações? Estática, balbuciando comovedora súplica, reparou, no entanto, que o mestre passou junto dela, como se não lhe percebesse a presença. Entre o desapontamento e a admiração, viu que Jesus parara mais adiante na intimidade com os pedestres distraídos. Incontinente, contendo a custo o coração no peito, desceu até a rua e, deslumbrada, abeirou-se dele e rogou genuflexa: Senhor, digne-te receber-me por escrava fiel. Mostra-me a tua vontade, manda e obedecerei. O embaixador divino afagou-lhe os cabelos salpicados de neve e respondeu: Ajuda-me aqui e agora. Passará dentro em pouco, pobre menino recém-nascido. Não tem pai que o ame na terra, e nem tem lar que o reconforte. Na aparência, é um rebento infeliz de apagada mulher. Entretanto, é valioso trabalhador do reino de Deus,
cujo futuro nos cabe prevenir. Ajudemo-lo, bem como a tantos outros irmãos necessitados, aos quais devemos amparar com nosso amor e a nossa dedicação. Logo após, por mais se esforçasse, ela nada mais viu. O mestre, como que se fundira na neblina esvoaçante, de alma renovada, porém, aguardou o momento de servir. E quando infortunada mãe apareceu, sobraçando um anjinho enfermo, a serva do Cristo socorreu-a de pronto, com a alimentação adequada e roupa agasalhante. Desde então, a devota transformada não mais esperou por Jesus, imóvel e zelosa na janela do seu alto aposento. Depois de prece curta, descia para o trabalho a multidão desconhecida, na execução de tarefas aparentemente sem importância. Fosse para lavar a ferida de um transeunte, para socorrer uma criancinha doente, ou para levar uma palavra de ânimo ou consolo. E assim, procedendo radiante, tornou a ver muitas vezes o Senhor que lhe sorria reconhecido. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos, capítulo 15, versículo 29. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Silêncio, minha alma está em prece, te buscar na escuridão da noite, pra depois te encontrar na clareza das manhãs. E tu vem sempre sorrindo num eterno amanhecer. Amigo, tem
te agradecer nos momentos mais tristonhos, te sentir sempre presente e nas horas mais felizes teu olhar me iluminava, tua mão me conduzia, alegrava meu viver. Na vida, quanta coisa por fazer, tanta fome pra matar, tanta sede a saciar, muita gente a conduzir nesta mesma direção, fazer tudo nesta vida com amor no coração. Senhor, esta prece é para ti, Jesus, meu querido amigo, Jesus, meu querido irmão, luz do dia abençoada, paz na noite iluminada, certo e forte é seu poder. Eu queria docemente te oferecer a mais bela melodia, na harmonia do amor, de viver todos os dias, fazer tua moradia no meu templo interior. Ofertarás ao Senhor da vida o ouro da beneficência, monumentalizando o ideal da solidariedade, e o céu te abençoará o trabalho com os preciosos recursos da gratidão e da simpatia. Ainda assim, prosseguirás buscando a própria felicidade. Doarás ao Senhor da sabedoria a flama da inteligência, consagrando ao estudo nobre o patrimônio de teus dias, e o céu honrará-te-á o esforço, brindando-te com os louros da cultura. Mas não te deterás na caça da alegria. Endereçarás ao Senhor da infinita bondade a melodia de tua palavra primorosa e renovadora, estendendo entre as criaturas a fonte do entendimento. E o céu te louvará o verbo iluminado com os tesouros da inspiração a te enriquecerem as horas. Mesmo assim, continuarás perseguindo a harmonia espiritual. Ofertarás ao Senhor do Universo o serviço honesto e digno, estimulando a arte e a indústria, a educação e o progresso, a benefício dos semelhantes. E o céu te responderá com a respeitabilidade e a experiência, a coroar em ti o nome. No entanto, ainda aí, avançarás no encalço da aventura devida a ti mesmo. No entanto, quando entregarmos ao Senhor o próprio coração, para que a sua vontade sábia nele resida, edificando o amor para todos os seres e para todas as coisas que nos cercam, não se limitará o céu a abençoar-nos simplesmente, de vez que permaneceremos com Deus, tanto quanto Deus permanece em nós, e seja onde for, na alegria ou no sofrimento, na atividade ou no descanso, a luz da felicidade e da paz brilhará conosco para sempre.
Temos um altar. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 10. Até agora construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores, erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida maior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o através do altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Amado Deus, eu te adoro e sei que tu és poderoso. E digo nesse momento, Senhor, tu que és o único Deus, aquele que primeiro me amou. Antes mesmo de eu nascer, tu já me conhecias. Deu-me, Senhor, tudo aquilo que tenho e deu-me a vida em abundância, pois o Senhor nunca se esconde e mostra a sua face quando sofro, mas também tem toda a compaixão e derrama a sua graça sobre mim. Senhor, Deus de infinita bondade e amor, tu és maravilhoso, tu és perfeito. A tua palavra sei que sempre está ao meu lado, por isso eu estou contigo, Senhor, mesmo não merecendo muitas vezes, porque eu sei também que cuidas de mim nos mínimos detalhes e meu coração a todo momento transborda de alegria em saber, em ter consciência do seu amor por mim. Pai, eu te louvo pela tua perfeição, pela tua criação, te louvo pelo mar, te louvo pelas árvores, pelos animais, pelo céu, porque tu criaste tudo com tamanha perfeição e amor para que eu pudesse usufruir. Teu é o poder, Senhor, a glória e a honra para sempre. E eu te agradeço e peço que as minhas palavras cheguem até vós como perfume suave. Que assim seja.